Papo Mineiro hoje, numa prosa empresarial, com o administrador de empresas com ênfase em marketing, Juan Araújo, pós-graduado em Economia Industrial, Engenharia da Produção, Sustentabilidade e RH. Ex-funcionário da Companhia Vale do Rio Doce por 31 anos, sendo 18 na implantação, na pré-operação e operação continuada no projeto Carajás, no estado do Pará. Depois, Vitória no Espírito Santo, Corumbá no Mato Grosso, Mirabela Níquel na Bahia, a mineração Taboca no Amazonas e a Indimiller Group em Mato Grosso. É hoje o diretor-presidente da RA Business to Business, da Associação Comercial de Minas, é vice-presidente de 2 conselhos empresariais, o de mineração e siderurgia e do agronegócio. Presidente fundador do IDES e do UNIDES, Instituto Ivone de Espírito, com apoio às crianças com síndrome de Down, ecoterapia e universidade virtual gratuita. Então, é uma pessoa que tem uma vida ativa, profissional e também de atendimento aos mais carentes e vulneráveis. Seja bem-vindo, Juan. Obrigado. Muito obrigado, Hernan, pela oportunidade aí de ter esse contato com você. Eu acompanho o seu trabalho aí. Sempre a gente está nascendo ainda junto. Prazer falar com vocês. Nós que agradecemos, porque é uma rica experiência de vida que pode inspirar outras vidas, né? Principalmente os mais novos. Então, a palavra é sua. Onde é que você nasceu? Como é que você chegou nessa questão de estudar e trabalhar numa mineração, na metalurgia? Conta para nós. Bom, eu nasci em Valadares, né? E perdi a mãe muito cedo, meu pai também morreu muito cedo. Então eu saí de Valadares com 12 anos de idade para ser criado em Nova Era com meus tios. E lá em Nova Era eu fiz grandes amizades lá, fui criado lá. Eu sempre fui ligado à fazenda, a cavalo, até hoje eu mexo com cavalo. E o cavalo me aproximou de muitas pessoas que me trouxeram assim um caminho legal, né? Muita lealdade, consideração e esse meio da família mineira. Mas quando eu cheguei ali nos 18, 19 anos, o Brasil passava por uma fase difícil, não estava tendo emprego aqui. E a Vale estava iniciando Carajás. E isso aqui me despertou para ir para lá. Eu cheguei em Carajás no início, bem no início, inclusive, eu peguei parte de Serra Pelada. E eu fui para Carajás, inicialmente, para trabalhar numa área de materiais. Então, logo eu cheguei lá, eu gosto muito de estudar, de pesquisa, e tinha uma vaga para mexer com cuidado de apoio operacional da mina de ferro, que era a logística de explosivo. Isso aí me entusiasmou na época, eu quis essa vaga. Eu conversei com a chefia na época, eles acharam que eu entendia que eu tinha perfil para assumir aquela área, que eu era pesquisador, e foi muito legal, porque dali eu tive lá no DOPS, em Belém, para ter chave do explosivo, para comandar aquilo, os militares tinham um rigor muito grande. Eu tive que fazer uma prova, tive que responder um questionário, e fui habilitado a cuidar dessa área desse apoio logístico, né, desse suporte operacional à produção. E ali eu participei de umas pesquisas que aproveitava o óleo queimado da mina dos Halpax para fazer o anfo-explosivo. Foi uma experiência espetacular. Nós fomos elogiados aí pelo Ministério da Minas e Energia, porque estava economizando combustível, e foi uma experiência espetacular para mim. Eu gostei muito, e ali em Carajás eu fiquei esse tempo,
E curioso que eu ia muito, eu trabalhava também com explosivo e combustível. E é uma área que, somando os dois, é 27% de operação de uma mineração é explosivo e combustível. E naquela época, eu tinha que ir no Rio, de vez em quando, apresentar para a diretoria por que subiu o combustível. Aí você tinha que ter um gráfico lá para está dinamitando mais porque a produção está crescendo e tal. E com isso aqui, eu tive acesso lá no Rio a grandes nomes da Vale, né? Eu me orgulho muito disso aí. E eu tive a curiosidade, tem curiosidade, porque eu ia lá no Rio e todo mundo tinha dificuldade de malote naquela época. Você ia mandar um malote para Carajás, ia de avião, e tudo demorava muito. Então eu fazia questão de chegar naqueles diretores lá e falar: o que tiver para mandar para Carajás, eu estou aqui. Eles achavam aquilo muito legal. O Brumer, por exemplo. O Wilson Brumer, toda vez que eu chegava lá, ele me chamava de Carajás. Me chamava, me chamava na sala deles. O cara mais humilde que eu já vi na minha vida. Né? E eu mandava a secretária dar café para mim, enquanto ele fazia alguma coisa lá. E principalmente ele que mexia nessa área de finanças, né? Ele sempre mexeu nisso aqui, tinha muito documento para mandar para Carajás. E quanto mais os documentos chegavam lá, é coisa para assinar, mais rápido. Você melhorava a vida dos caras. E eu fiz amizade com grande parte da diretoria desse jeito. E depois houve que o Brumer assumiu a presidência da companhia, eles tentaram implantar o job rotation, pegavam os superintendentes, rodavam. E nisso aqui, um superintendente que me acompanhou minha carreira, falou assim comigo: eu estou precisando de você na ferrovia, para tomar conta da ferrovia Carajás em Parauapebas, na área de apoio administrativo. Aí eu estava saindo de uma área mais técnica, né, para ir para uma área administrativa, e fui. E me dei muito bem lá em Parauapebas, com muita amizade. Fiquei 5 anos lá. Excelente lugar para trabalhar. Como foi Carajás também? Foi a minha carreira, a minha base da minha carreira foi lá, e eu me orgulho muito disso. E Carajás, ele fez 2 coisas importantes na minha vida. Primeiro, a questão ambiental. E Carajás tinha um sistema de uma proteção ao meio ambiente, uma coisa fantástica. E depois foi porque eu passei para a ferrovia e depois a gente ficava visualizando. Né? Carajás foi implantado com a economia de 1 bilhão e 400 mil dólares e antes do prazo, foi entregue antes do prazo. É o único projeto estatal no Brasil que tem essa condição. E o projeto Carajás ele foi implantado com 5 anos. Eu vou citar algumas coisas que eu lembro aqui. Uma ferrovia com 892 quilômetros, uma ponte rodoviária moderníssima com 2.400 metros, mais de 1.200 casas, núcleos residenciais, um cine-teatro, um aeroporto, escolas, vale centro comunitário e toda a infraestrutura de uma mina, ferrovia e um porto. Fora as obras de arte, você atravessa 2 Amazônias, a paraense e a maranhense. Várias pontes, eles fizeram isso tudo em 5 anos. Então, você vê que uma equipe altamente competente sobre todos os aspectos. Né? Eu fico vendo hoje que o Peter Drucker falava que 60% dos problemas administrativos são decorrentes da falta de comunicação, com ineficácia de comunicação. Quando eu vejo Carajás desses patamares, e eu vejo que é o seguinte: 100% dos projetos que dão certo pela notabilidade, pela velocidade de implementação, foi porque tiveram uma comunicação de boa ótima. O gerente hoje, na gerência do PMI mesmo, fala que 90% do tempo do cara é comunicando. Depois eu fico vendo esse negócio de tanto tempo, eu fico vendo como que Carajás funcionava bem nesses aspectos. E uma interatividade das equipes muito grande. Agora, me colocou também, o ambiente da implantação é totalmente diferente da operação continuada. Mas são coisas que, no fim, tudo se converge para a finalidade que a gente tinha de fazer o projeto andar e dar certo como deu. Passado o tempo, eu não tinha curso superior. E me chamaram, falaram assim: ó, vai vir um curso, a Vale vai ser privatizada, vai vir um plano de cargos e salários aí, e o ideal é que você faça curso superior. Eu peguei, foi aonde eu fui voltei para Minas Gerais, inicialmente para Minas Gerais. Mas lá não tinha o curso de engenharia. E a maneira mais fácil de fazer o curso superior foi transferir para Vitória
Em Vitória eu fiz administração e não parei de estudar. Mas um fato curioso que me ocorre é que quando eu fui para Nova Era inicialmente transferido, eu voltei às minhas origens. E as minhas origens lá, eu era muito amigo do irmão do Eliezer Batista, do José Batista Filho. Uma pessoa extraordinária, apaixonado por fazenda, gostava de fazenda. E quando eu era criança, eu queria ter um cavalo, mas eu tinha tutores. Alguns tutores eram contra ter cavalo, quem falou que eu ia parar de estudar. Outros já queriam. O doutor Batista, na época, falou assim: não, se eles não compraram o cavalo para você, eu vou dar o cavalo para você. E no interior, essas coisas. Aí, na hora que os tutores iam ficar sabendo que ele ia dar o cavalo, no outro dia eles mandaram comprar o cavalo. E essa história ficou legal lá. O doutor Batista gostava de mim como um filho. Aí ele faleceu, ele me visitou a gente em Carajás, foi visitar o Carajás lá, tudo eu reencontrei com ele. Ele sempre me tratou como um filho. Quando eu voltei para trabalhar já adulto em Carajás, eu já não era mais criança, eu fui na casa do pai dele. Aí cheguei lá, encontrei com as irmãs dele, numa feira e outra, ele conversou comigo e tal. Eu fiz amizade com eles. Aí elas falaram assim: o doutor, o Eliezer está querendo conversar com você. Tal. Eu peguei, me passou o telefone para ele, vem passar um final de semana comigo aqui. Aí a esposa, Dona Ilta, que era uma pessoa extraordinária, era viva ainda, me convidaram para ir lá no Rio de Janeiro, lá no Jardim Botânico. Eu fiquei no final de semana com eles. Aí a minha amizade com eles, né, foi extraordinária. Dona Ilta, pelo fato de eu ter perdido a mãe muito cedo, ela, ela, ela tentou assumir um papel de mãe em cima de mim. E foi ela que me levou nas APAES lá do Espírito Santo, porque ela tem um Instituto Ilta Batista, eles cuidam de mais ou menos 45 mil pessoas, APAES, tudo. E ela é uma pessoa que perdeu tudo na guerra. Né? E todo esse problema que ela teve, ela canalizou para fazer bem as pessoas. E ela que me sente, foi a primeira pessoa, quando eu falei com ela que ia fazer o Instituto Não da Minha Mãe, ela foi a primeira pessoa que me incentivou. Inclusive, quando ela andava comigo no centro lá de Venda Nova do Imigrante, ela me dava o braço e andava comigo. E ela falava que eu era filho dela. Aí, quando ela faleceu, eu encontrei com a senhora, ela falou assim: eu estou orando para sua mãe e tal, tal, mas ela brincava com eles assim, tinha gente que achava que era filho dela. Mas eu fiz uma grande amizade com o doutor Eliezer, e a conversa nossa era sobre cavalo, porque ele passou a infância dele viajando a cavalo com o pai dele. E ele tinha um cavalo chamado Lorde. Depois eu tive um cavalo e coloquei o cavalo no cavalo também do Lorde. Então a gente conversava muito, e ele foi uma pessoa que me ajudou muito em termos de. E foi o primeiro a me incentivar a estudar. Ele falou assim: você tem que fazer esse curso seu superior, todo dia você tem que estudar, você não pode parar de estudar. Depois, falou assim: agora nós vamos estudar nanotecnologia, que tem o grafeno, tem tudo. E a gente ficava até tarde conversando sobre isso. E ele gostava que eu estudasse cada vez mais. Ele pegou um dia e falou assim comigo. Eu falei com ele também que tinha intenção de fazer essa universidade corporativa. Ele falou assim: o que você puder fazer para a educação, faça. Que ele era fanático com esse assunto de educação. E o que mais orgulhava o doutor Eliezer era justamente esse processo que ele passou na Vale, que ele chegou na Vale como engenheiro, chegou na Vale com 36 anos na presidência. E ele falava que a gente tinha que tratar bem os empregados humildes. Isso ele deixou muito evidente para mim. E o maior orgulho dele era ver os empregados da Vitória Minas, na maioria negra, com os filhos engenheiros, com os filhos médicos. Isso ele é o orgulho dele. E o desenvolvimento sustentável, ele só começou a ser falado mais no Brasil com a experiência que o coordenador da época, 92, o suíço, veio aqui, e ele foi visitar Carajás, e lá ele encontrou os aspectos econômicos, sociais e ambientais juntos. E ele pegou e tem um relatório de Butler, não sei, ele pegou e cravou isso, comparou isso, e foi onde começou a palavra desenvolvimento sustentável. E Carajás foi muito importante nesse aspecto ambiental, porque eu cheguei lá e vi o Jacques Cousteau. Eu conheci Jacques Cousteau na beirada do Rio Itacaiunas. Uma pessoa super humilde, um cara espetacular, e gostava de ouvir essas histórias do meio ambiente. E ele mesmo com os compromissos dele, estava eu e meus amigos pescando lá no Rio Itacaiunas, ele chegou com um carro anfíbio lá, aquela coisa extraordinária na época.
e conversou com a gente. E então eu levo de Carajás essas coisas da Amazônia mesmo. E tem uma frase do Breno Augusto, quando o Breno Augusto descobriu o Carajás, né, eu li o livro dele, e eu conheço o Breno Augusto também pessoalmente, uma pessoa extraordinária. E tem uma frase dele que ele fala assim: a Amazônia que tão bem me recebeu por ter se deixado amar. Ele coloca isso porque ele entendeu aquele mundo verde e ali ele desenvolveu a geologia dele e a Amazônia parece que colocou, foi uma cicerone para ele. Então, eu acho que todo mundo que teve essa experiência na Amazônia tem um orgulho muito grande daquilo. Mas, Um aspecto que eu queria te perguntar, né? Você chegou lá muito cedo, lá naquela região, né? Como é que era o convívio com os garimpeiros? Como é que era o convívio com os índios? ó, eu vou te falar, com os garimpeiros, teve um embate sério lá, porque os garimpeiros invadiram Parauapebas, porque a área de Serra Pelada, o direito de pesquisa era da Vale. Né? E a Vale, na época, comprou uma planta de operação, uma planta para beneficiar, chegou a enviar essa planta para Carajás e depois mandou essa planta para Minas, lá para o Titã. Mas quando essa planta chegou lá, a Vale já tinha intenção de começar a mexer na Serra Pelada. E a Serra Pelada foi o comandante lá era o capitão Prior, cunhado do Figueiredo, e militar também. Como tinha saído do exército já. E deu uma confusão muito grande, porque a Vale queria reaver Serra Pelada, e o governo entrou no meio e falou que ia ter muito problema social tal, e me indenizou a Vale, me parece. Mas antes disso aí, os garimpeiros ficaram rebeldes, quebraram tudo que a Vale tinha construído em Parauapebas, ameaçaram quebrar a mina. Eu mexia com essa área de explosivo, o Exército mandou um helicóptero lá, mandou guardar para defender, que é a área de segurança nacional, o explosivo. E pelo fato da região ter um inverno muito rigoroso, os paióis nossos estavam com a capacidade máxima do explosivo. E todos os caminhões que estavam indo para Carajás, o helicóptero teve que interceptar, porque se esse explosivo cai na mão de garimpeiro. Então foi um período muito tenso. Foi muito tenso. Essa rivalidade, vamos dizer, ela ficou perdurada por muito tempo. Quando eu cheguei em Pará, lá em Marabá, o comércio estava tudo fechado, todo mundo tinha barranco de Serra Pelada. E o garimpo, eu não sei porquê, ele distribui muita miséria. Ganha dinheiro ali, 50, ganha dinheiro um. Então, Serra Pelada esparrodou na época um problema social muito grande. E droga, esse tipo de coisa, tudo vai junto. E a Vale, geralmente, garimpeiro também entrava na área da Vale. Quando você viu um garimpeiro sem bater, sem nada, é que ele tinha ouro. Agora, quando você via ele com bater, tudo que ele estava com ouro. E ali o cara pegava ali, o cara pegava 2, 3 quilos, 10 quilos de ouro, ou então em Serra Pelada, que o garimpo já mais à frente, o cara pegava 60 quilos de ouro. Pegava o dinheiro vivo na Caixa Econômica, que tinha posto na Caixa Econômica, ia para Marabá, comprava. O Voyage era o carro da época, o cara comprava, era o Corolla de ouro, o cara comprava 2 Voyage, comprava Que um, isso? um para a prostituta que ele estava com ela. E outra coisa, fretava um avião e no Rio, para ver show. Fecha. Tem uma palavra chamada bamburra. Se você for no dicionário, na época a gente ia no Aurélio, hoje é no Google. Falava assim, bamburra significa achar sorte. O garimpeiro ficava naqueles bar lá, ou eu estou bamburrado. Fechava o bar, dava bebida para todo mundo. E assim que ia funcionar. Tinha garimpo, tinha bar lá em Marabá que tinha uma balança. O cara não tinha dinheiro e pagava com ouro. E a balança jogava só para o lado do cara. Então são coisas que nós vimos. Eu vou contar um negócio aqui que tem cara que acha que é mentira, mas tinha uma veja antiga que saiu. Tinha um cara chamado Ceará, ele achou a primeira pepita, ele estava com a filha dele e a mulher, eles foram dar banho numa criancinha de 6 anos. Ele achou uma pepita onde é a Serra Pelada hoje. Aí ele pegou e achou a pepita e, e foi dali que saiu essa fofoca do ouro e, no fim, invadiram a fazenda. Até amigo meu, o seu Genésio, e deu esse problema lá, que a área de pesquisa da Vale e tal, ele era só superficial, e ninguém segurou o garimpo. O garimpo ninguém segura. Junta 2, 3, 4, no fim. E aconteceu um cara que tirou o quilo de ouro lá, me parece,
Ele pegou e falou assim, pegou as notas de nota de R$ 100 hoje, grampeou uma na outra e colocou, amarrou no cinturão dele e colocou e saiu andando. Eu sempre corri atrás do dinheiro, agora o dinheiro corre atrás de mim. Chegou esse ponto. A gente conta, o cara chama Ceará. De vez em quando eu encontro com esses amigos meus, a gente comenta esses negócios. Você vê como é que era a coisa. Esse cara, não, o garimpeiro, ele não tinha dó de... Ele achava que ele ia perder tudo que ia achar amanhã, mas não acontece isso. Não é assim, né? A gente não sabe, né? E quando... Não sei se você sabe, eu também sou engenheiro de Minas e metalúrgico, Sim, né? sim. Então, a gente conhece bem toda essa questão. Geologia. Eu cheguei a visitar Carajás, né? Eu fui em São Luís por causa da ferrovia. Né? Meu primeiro emprego foi lá no norte de Roraima, Cassiterita. E depois eu voltei e fiquei mais especializado em lava subterrânea de ouro. Né? Então, é algo que eu conheço bastante. Essa área assim também, eu sei que rodou lá, você deve ter sido felizado, que eu ganhei uma malária, né, de herança. Sofri, quase morri, como quem cuidou de mim foi os médicos do Exército. Agora, a experiência que eu tive com os índios, são os índios Xicrim, né, que lá de Carajás. Os índios Xicrins, eles eram passivos, e é lógico que tem um outro problema. Mas eu era solteiro, eu morava na parte de solteiros. E os índios tinham os alojamentos lá, que de vez em quando os índios iam cuidar de menino com doença e tal, e sempre levava lá. E os índios sempre me cumprimentavam de manhã, eu cumprimentava eles, não tive problema com eles. Eu gostava muito dos índios. Agora, o que aconteceu com o tempo? Os índios começaram a aparecer problemas nos índios que terríveis, né? Porque índio aprendeu a comer biscoito, aprendeu a comer isso, começou a ter diabetes cedo. E lá em Carajás, curioso, tinha um indinho lá chamado Mudier. Ele nasceu com um problema de intestino e tinha que fazer uma cirurgia nele. E os índios pegaram e queriam sacrificar o menino. E aí os médicos da FUNAI levaram o menino para Carajás. E esse indinho foi criado pelas enfermeiras, com todo carinho. Chamava Mudier. Depois os índios voltaram a querer pegar o indinho e depois esse índio foi para uma aldeia e acabou falecendo lá. Mas deixou muita saudade. E o Mudier, a briga lá era a seguinte: ô Mudier, para quem você vai torcer? Para o Atlético ou para o Cruzeiro? Para uns que davam bala para ele falava que eu torcia para o Cruzeiro. O outro vinha dar um bombom e falava que eu torcia para o Atlético. E toda vez que eu vinha aqui em Belo Horizonte, eu levava uma camisa para ele. Um queijinho, né? Um queijinho, uma coisinha não, assim. Não, porque ele levava uma camisa do Cruzeiro. Ele era apaixonado com o negócio de futebol, uma bola. E ele gostava muito de mim. E quando o Mudier morreu, eu senti muita falta dele. Mesmo assim que ele já tinha saído, mas ele era o mascote do hospital. Então era um menino muito bom. Agora, depois eu tive a experiência com os índios, foi com os gaviões, mas não é em situação que eles fechavam a estrada de ferro Carajás. Aí alguns gerentes lá da estrada de ferro Carajás, uma vez eu fui com ele para conhecer esse problema lá e realmente tinha que ter muita habilidade para lidar com os índios. Mas muito bem. Boa. E aí depois, se você passar para pelo menos por mais uns 5, 6 estados, né? Você veio aqui para Belo Horizonte e criou a RA, Business to Business. Conta um pouquinho da RA para nós. A RA é o seguinte, ela nasceu, como eu estava te falando, o doutor Eliezer, que já faleceu, chegou um ponto que ele falou assim comigo: está na hora de você pensar no negócio para trabalhar conta própria, trabalhar no negócio assim. Eu vou te apresentar algumas pessoas para você, da área de exportação de café, para você fazer o business de café, soja, esses commodities. Minério de ferro também. E reunir isso aqui, você cria um escritório intermediário e nós vamos ver o que vai dar. E foi isso que nós fizemos, né? E hoje eu estou mais centrado no café, porque uma coisa puxa a outra. O Marcos Brava me apresentou o doutorado de São Paulo Indélio quando ele veio no evento aqui, na antiga sede da Sementes. Eu conversando com ele, ele me convidou para ir lá em Lavra, na fazenda dele, e ele me ajudou muito também, dar um impulso no café. E eu, né, começando com esse negócio, estou firme nisso aqui, estou buscando a expansão.
Aí, quanto ao instituto nosso, foi aquela ideia que eu te falei da Dona Iuta, né? E esse instituto funciona comigo, a minha esposa e 2 tias irmãs da minha mãe. E a gente aí ajuda essas pessoas com síndrome de Down, principalmente em todos os lugares que eu trabalhei com mineração, ferrovia e agronegócio. E eu trabalhei, onde eu nasci, trabalhei em um monte de lugar. Né? Eu trabalhei aqui em Minas, em Nova Era, Vitória, trabalhei na Bahia, trabalhei em Parauapebas, Mato Grosso do Sul, lá em Corumbá. Então, cada lugar desse eu tenho um amigo no Azapaz e dentro da possibilidade eu ajudo. Agora, uma coisa que eles falam que eu sou radical, que isso, que aquilo, é que nós não aceitamos ajudas. O recurso que a gente faz é pouco, mas é nosso mesmo que tocamos. Porque nós somos procurados aí pelos políticos aqui, tudo, não tenho esse cuidado. Porque o nome mais sagrado que eu tenho, o Instituto, leva o nome da minha mãe. Muito bem. Agora me conta um pouquinho essa questão do Instituto, né? Ivone de Espírito, que você falou, chama de IDES e UNIDES. Um cara tira o selfie dessa manhã, depois esse cara entra na corrupção aqui, eles vão me misturar. Não é isso? Exato. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa visão, né, do terceiro setor e também de uma obra, né, uma obra social, né? Hernandes, eu acho que é o seguinte, a gente tem uma missão aqui nesse pensionato aí, né? Então, a gente acha que a gente, a partir do momento que você tem um certo grau, que você garante na vida um certo conforto, você fica mais satisfeito fazendo bem para as pessoas do que para você. E, paralelo a isso aqui, a gente vê que, cada dia que a gente vive aqui, que o egoísmo está dominando o mundo, ele está dando um prejuízo muito grande para a humanidade. E a maneira da gente tentar, eu não vou falar reverter, da gente tentar ir contra esse tipo de coisa é fazendo algum trabalho voluntário. E o trabalho voluntário, ele é uma coisa que espetacular. Você chega aí nos Estados Unidos, por exemplo, tem algumas empresas lá, para a pessoa ocupar um cargo executivo, um cargo de gerência, ele tem que ter um trabalho, ele tem que ser voluntário, ele tem que fazer o trabalho voluntário. Eu tentei aqui colocar esse negócio para algumas pessoas, alguns educadores aqui, para colocar voluntariado no TCC, vou ter que criar um curso de voluntariado. Porque o que acontece? A gente vê tanto dinheiro gasto com certas coisas que não agrega valor, que não transmite valor. E uma criança, por exemplo, fazendo um trabalho voluntário é uma coisa fantástica. Teve um dia que eu estava passando ali na rua e eu vi uma senhora aqui na feira, até aqui na Feira Rio. O menino dela, e aqueles venezuelanos, tudo aqui na rua. O menino pegou o sorvete, falou assim: mamãe, eu vou dar o sorvete para os bolivianos, né? A mãe dele falou: não, você não vai dar o sorvete. Vão comprar uma roupinha para eles, vão comprar. Então, achei aquilo espetacular. Que a criança, ela vai começando a aprender a dividir com ela o que ela tem com os meios necessitados. A gente vê trabalhos voluntários aqui, principalmente depois da pandemia. A Dona Hilda falava comigo que os europeus, eles são muito solidários, porque já passaram por guerra. Eles já viram situações difíceis lá. E eu estou vendo no Rio Grande do Sul agora, essa solidariedade que eles estão tendo, é uma coisa também que toca qualquer um. E nós passamos pela pandemia, nós vimos grandes ações, vimos agora, e a gente liga aquelas frases. Depois da tempestade, durante a tempestade, aparecem os grandes navegadores. Você pega bem depois das crises, durante a crise, aparecem bons diretores, bons gerentes, boas pessoas. E quando acontecem umas crises dessas, igual a pandemia, igual pessoas humanísticas, você vê aí que tem cara aí que tem dado uns exemplos espetaculares. Tem visto isso aí, tem acompanhado isso aí. Muito bom. E o nosso instituto, ele preocupou muito na pandemia, porque 600 pessoas com síndrome de Down morreram. As pessoas com síndrome de Down têm uma saúde muito vulnerável. Pouca gente sabe disso aqui. E a outra coisa também que me toca na questão de síndrome de Down, mais de 70 tem curso superior hoje. E a ajuda do Down, hoje em dia, não é mais uma questão só de ajuda social.
Porque o DAO, quando ele é bem conduzido, ele passa a ser o carro-chefe de motivador das equipes, o orgulho das equipes do departamento. Isso é muito importante também. E eu lamento também, eu acompanho os DAO, essa causa me traz muito orgulho também, é que essas mães das pessoas com síndrome de Down são verdadeiras heroínas, porque elas sofrem preconceito em todo lugar que você for, vai, Sim. no shopping, todo lugar sofre, e ela sofre abraçada do lado dos filhos delas, com orgulho de defender os filhos, e coloca os filhos desses patamares que eu estou te falando. 70 e tantos DAO já tem curso superior, formados em Direito, em Nutrição, e você pega, tem DAO aí que é campeão de judô, campeão de karatê, pessoas que fazem a mesma coisa que a gente faz. Tem as limitações dele, que muita gente já Claro. tem. Muito bem. E agora, quais os planos, Juan? Bom, o plano que eu tenho aqui agora, eu estava querendo fazer, eu tenho essa universidade, nem é universidade, na realidade é no Centro de Manutenção da Competência. Agora, as próprias pessoas que faziam parte disso, as pessoas lá do São Gabriel, do Aipop, que a gente ajudava, eles pediram para colocar o nome de universidade. Por quê? Todas as pessoas que ganham 2 salários mínimos, até 2 salários mínimos, que sejam graduados, a gente dá esse curso de pós-graduação. Tá? Eu te passei aquele meu blog, todas as matérias da administração, do nosso pós-graduação, são tiradas dali. E agora uma coisa que eu nunca vou aceitar, esse negócio de prova em grupo, prova online, todas as avaliações são presenciais e escritas, dissertativas. E a gente forma 25 pessoas, pós-gradua 25 pessoas por ano. Nós só temos vaga agora para 2026, porque o critério é esse aqui, ganhar 2 salários mínimos e ser pós-graduado. Nós temos vigilantes, temos motorista de Uber, temos nutricionista, pedagogas, e só gente de pobre, vou dizer. Mas são pobres que dão um valor muito grande, uma gratificação muito grande para a gente. Porque é gente que quer estudar, quer aprender. Porque, Hernandes, a falta de conhecimento não é atestado de incompetência. Falta de conhecimento é limitação financeira, é a própria educação do país aí que a gente sabe que está mal. Então, tem pessoas que eu vou falar com você. Eu me orgulho de ter essas pessoas conosco. Tem uma menina grávida, gravidez de risco, adora participar das aulas, todo dia manda uma coisa para mim. Então, muitas vezes eu enxergo que a humanidade ainda tem luz no fundo do túnel em função disso aqui. Essa menina tem gravidez de risco, tudo, e nunca perdeu um material com uma resenha que faz. Sempre me perguntando como é que tá, como é que faço para aprender mais, onde que eu vou ler isso aqui, qual o site que eu acho esses assuntos. Eu acho isso fantástico. Isso aqui é legal. Isso é muito bom. Nosso tempo está passando um pouquinho, mas a prosa está boa. Queria que você deixasse uma mensagem para todos que vão nos assistir. Agradecer a todo mundo e o que eu mais viso no momento é que a gente, dentro das empresas, na vida da gente, a gente tem que... Nas empresas, eu sempre busco uma administração humana e competitiva. Eu sou muito fã do Akio Morita, e ele falava que a gente aprende por imitação. Outras pessoas falam que a melhor maneira de ensinar as pessoas é pelo exemplo. E a mensagem que eu deixo é o seguinte, é que a gente tem que mirar na vida nos bons exemplos, as pessoas vencedoras pelo exemplo, pela ética, pela determinação e o trabalho. E quando eu vejo o Japão, eu resumo isso aí tudo. O Japão, para mim, é um país que ele transmite esses valores para a gente. Se eu pudesse receitar alguma coisa, falar alguma coisa positiva, é que todo mundo conheça mais o Japão, a cultura do Japão e o povo japonês. Muito bem. Muito obrigado, viu, Juan? Eu que agradeço. Queria saber como é que as pessoas podem ajudar, doar coisas para o Instituto? Renan, como eu estava te falando, eu sou contra. Eu prefiro que a gente caminhe, porque no futuro a gente vai aceitar essas ajudas. Enquanto a gente não está preparado, nós estamos trabalhando com os recursos próprios. Mas no futuro, quando a gente estiver mais habituado na gestão, mais tarimbado isso aqui,
a Muito gente bem. vai fazer o projeto com isso aí. Tá ótimo, então. Grande abraço, viu, Juan? Muito obrigado. Continue firme nesse propósito. Obrigado, Anderson. Tudo de bom. Felicidades aí. Grande, Muito grande obrigado. abraço. Então, tivemos a história aí de uma pessoa, né, que conduziu sua vida com ética, com moral, sempre podendo ajudar as pessoas, aprendendo e ensinando. Isso é muito importante. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.